Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar. No dia de hoje vamos falar sobre mapeamento remoto com OpenStreetMap, com os editores ID Editor e JOSM. Esse é um webinar organizado por Youth Mappers, faz parte de uma série de webinars que estamos organizando, que começou com a mesma apresentação do que é o consórcio Youth Mappers, e viemos falando de uma série de ferramentas para o mapeamento e para a geração de dados abertos. Então, só para comentar um pouquinho para os que não puderam estar nas apresentações passadas, Youth Mappers é um consórcio internacional de universidades, no qual qualquer grupo interessado pode se afiliar. E o que fazemos como rede é trabalhar o mapeamento para a resiliência de comunidades locais. Hoje vamos contar então com a participação de Jaqueline Alves Piceta, Elias Naim e Everton Bortolini, que vão nos contar um pouco sobre o comitê deles, que é o primeiro comitê brasileiro a fazer parte de Youth Mappers, e vão então vão nos apresentar como usar essas ferramentas para o mapeamento. Obrigada à participação de todos e obrigada principalmente aos apresentadores. Eu deixo a palavra com vocês. Olá, aqui eu sou Everton, um dos membros do grupo aqui do capítulo do Youth Mapper aqui na Universidade Federal do Paraná. Só dando uma rápida introdução do que a gente vai mostrar hoje, né? Deixa aqui compartilhar uma apresentaçãozinha aqui. Todos vendo? Estão conseguindo ver minha tela ou ainda não? Agora sim, Everton. Agora estamos vendo. Deixa eu tentar colocar a tela inteira. Não. Assim. Então, aqui só uma apresentação rápida para a gente iniciar. Aqui. Um pouco sobre o grupo. Hoje a gente vai apresentar um webinar, né, do nosso grupo aqui, focado no ID e no JOSM, né? Passar um pouco do que o FMAP, a Natália já apresentou para vocês. Falar um pouco do nosso grupo, do que é o OpenStreetMap, do que são esses editores e um pouco do mapeamento humanitário. Aqui, nosso grupo, né, está localizado aqui no Brasil, na cidade de Curitiba, né, especificamente. É um grupo que está ligado à Universidade Federal do Paraná, um dos dois grupos aqui do Brasil, junto com o recém-criado da UFBA. Um pouco do que o grupo, né, os objetivos dele é parecido ou muito idêntico com os objetivos gerais do Youth Mapper. Então, ser um grupo de estudantes, ou seja, pessoas que estão ligadas com a universidade, né, estudantes, professores, que estão focados em atividades de mapeamento, principalmente com ferramentas colaborativas, como o que a gente vai mostrar hoje, um pouco, o OpenStreetMap, e com fontes de dados abertos, e entre outras coisas, né? Então, as características comuns, né? A gente faz parte do Youth Mapper, a gente é um grupo relativamente interdisciplinar, claro que nesse quesito a gente ainda não chegou no nosso objetivo maior. Hoje o nosso grupo ainda é um pouco restrito a alunos de graduação e pós-graduação em engenharia cartográfica / ciências geodésicas, né? Então acaba sendo um grupo dentro de um curso bem específico na área de cartografia e de mapeamento. E a gente tem mais dois colegas que são da geografia, que são colegas de setores aqui da universidade, que são estudantes ou egressos da geografia. Então, a gente ainda não está bem
um grupo tão interdisciplinar. A gente espera também com essa atividade aqui, se tem alguém da UFPR e de outros cursos assistindo, que as pessoas também, se puder, entrar em contato com a gente para participar do nosso grupo. A gente sempre bem-vindo. O quanto mais a gente ampliar em variedade de curso, melhor para o grupo. De novo, aquela questão focada em ferramentas de mapeamento colaborativo e ferramentas abertas, né, principalmente. E muito das atividades que a gente está fazendo, dedicando tempo, é no próprio treinamento dessas ferramentas abertas, né? Então, na parte de uma formação, que é um pouco do que a gente vai ver hoje, né? Um pouco do que, claro, que hoje a gente vai passar rápido, né, por duas maiores ferramentas, mas é um pouco do que a gente estava fazendo antes dessa quarentena e vai fazer agora também, só que do modo remoto, né? Que é ensinar como lidar com algumas ferramentas. Algumas imagens do nosso grupo, né? Durante algumas atividades, no tempo que a gente ainda tinha atividades presenciais, né? Muitas atividades, a gente está com as atividades desde julho do ano passado. Oficialmente a gente entrou no YouthMapper em novembro do ano passado. A primeira atividade a gente fez em julho, então a gente já está fazendo um ano como um grupo e já completou 6, 7 meses como um grupo ligado ao YouthMapper. Então, aqui algumas das fotos das atividades. Um pouco do OpenCityMap, né? Para quem está assistindo aqui que ainda não está muito a par do que é o OpenCityMap. A parte central dele eles são uma base de dados aberta, então ele tem vários servidores fazendo até um paralelo com algumas ferramentas que a gente está mais acostumado, com o Google Maps, o Waze. Ele é uma base de dados global, só que, ao contrário dessas empresas, ela se propõe a ser aberta. E em torno dessa base, né, se construiu comunidades, tanto uma comunidade global, que é o OpenCityMap Foundation, quanto algumas comunidades mais locais, como o OpenCityMap Latam, o próprio grupo do OpenCityMap Brasil, entre outros grupos menores, né? E junto com esses grupos, muitos vão elaborando projetos que se usam dessa base ou ferramentas que vão usar informações dessa base ou mesmo colocar ou editar informações dessa base, e a gente vai ver duas hoje, né? De novo, o JOSM e o ID são duas ferramentas que saem e que foram desenvolvidas de formas diferentes por pessoas que fazem parte da comunidade do OpenCityMap. Das ferramentas que a gente vai mostrar hoje, que a Jaqueline e o Elias vão apresentar, uma delas é o ID, o ID, é uma ferramenta web muito mais focada em ter uma interface fácil de usar, ou seja, ele tem uma curva de aprendizado rápido e que é muito interessante para os mais novos mapeadores usar uma excelente ferramenta de edição para novos mapeadores ou para pessoas que não estão começando também a entender cartografia, né? Então, ele é uma ferramenta de aprendizado rápido. Ao mesmo tempo, o JOSM já tem um enfoque diferente, ele já tem uma cara muito mais de SIG, ele é um instalável, não é uma ferramenta web, e ele tem algumas vantagens justamente parecidas, por exemplo, com quem já conhece ou trabalhou com o QGIS. Ele tem uma cara, uma funcionalidade parecida com o QGIS em alguns quesitos. Claro que aqui ele é usado para manipular dados que vão lá para a base do OpenCityMap. E ele é muito mais robusto. Tanto que o que a gente vai apresentar hoje, a gente quase vai apresentar muito do ID, né, do ID, só que o JOSM a gente praticamente vai passar elementos muito poucos perto do que ele é capaz de fazer. Então, são duas ferramentas com objetivos muito distintos, com públicos muito distintos, apesar que é interessante também apresentar o JOSM já para quem quer também se iniciar, porque em algum ponto você vai ter que passar no JOSM como usuário também, ou como mapeador menos avançado. Para isso, a gente vai mostrar como faz mapeia alguns elementos que são feitos para mapeamento humanitário, né? Alguns são feições que costumam ser mapeadas muito ou que são mapeadas justamente nessas tipos de atividade, que são geralmente vias, que são rodovias, estradas, caminhos, hidrografias, rios, lagos, edificações de modo geral e pontos de interesse.
Inclusive, esses 3 primeiros são muito mapeados de forma remota, ou seja, muitas vezes sem você ter ido em loco, né? Então, são feições que... e com elas a gente vai passar por algumas ferramentas básicas, por algumas funções básicas dessas 2 ferramentas. Então, a introdução é essa. Agora eu deixo para Jaqueline e para Elisa apresentar um pouquinho do que é o ID, né, do que é o ID, do que é essa primeira ferramenta de editor. A gente faz uma sessão rápida de perguntas e respostas, ali uns 5 minutinhos, e depois eu volto para mostrar o mesmo que eles fizeram no ID lá no JOSM, e no final a gente abre para mais uma sessãozinha rápida para tirar dúvidas, né? Então, acho que as dúvidas do pessoal acho que pode mandar pelo chat. Qualquer coisa, a Natália me tira essa dúvida. O pessoal pode mandar por chat ou pode mandar por áudio. Sim, quem quiser pode ir escrevendo no chat melhor, e a gente, nesse período, nesse momento de respostas, a gente vai respondendo a todas as perguntas que foram feitas. É isso. Então, é contigo já aqui, Elias. Daqui a pouco eu volto. Oi, boa tarde. Eu sou a Jaqueline, sou mestranda do curso de pós-graduação da UFPR e iniciei o grupo com o convite do Everton, aí de julho, fazendo alguns eventos, e vou apresentar um pouco para vocês, então, sobre a ferramenta do ID. Vou compartilhar minha tela. Primeiramente, é necessário fazer o cadastro, né, no OpenStreetMap. Então, vocês entram na página mesmo do OpenStreet. A minha internet está um pouco lenta, então eu já peço desculpa caso falhe. E nisso vocês fazem o cadastro e acesso à plataforma. Só a internet cooperar. Isso. Então, acessando o OpenStreetMap, vocês vêm criar a conta ou entrar. No meu caso, eu só vou entrar para mostrar para vocês de forma mais rápida, mas o cadastro é bem simples. Quando, por exemplo, no OpenStreetMap, e vocês vão ter acesso à interface, para acessar o ID, que é uma ferramenta de edição web, vocês entram aqui, ó, editar, edite com o ID, editor navegador web. Então é bem simples, é uma ferramenta muito tranquila. Vamos esperar ele carregar. Eu vou mostrar para vocês, então, como mapear a parte viária e rios e lagos. Eu vou ter que dar alguns exemplos, vou mostrar um pouco de como é a interface, onde estão algumas coisas. Aqui no caso, inserir um ponto, inserir uma linha ou uma área. A gente está utilizando, a gente usa essa base de fundo. Então, aqui no menu, a gente tem várias bases planos de fundo que a gente pode mapear esses elementos para visualizar. Como que a gente costuma usar são as imagens do Bing. E uma coisa muito importante na hora de mapear é cuidar com o deslocamento. Então, deixa eu mostrar. Quando a gente vai mapear, às vezes uma via, por exemplo, essa via está um pouco deslocada. Então, é necessário deslocar a via para que essa feição próxima do que eu quero mapear fique sobreposta na via. Isso também vai acontecer com edificações. Depois o Elias pode dar um exemplo nas edificações. Você vem aqui nas flechinhas, você vai sobrepondo a camada, porque como são bases diferentes, às vezes tem
às vezes é necessário fazer essa concatenação. Como eu havia dito, eu vou mostrar um pouco sobre as vias. Então, eu peguei aqui um exemplo próximo da universidade, que é a sede dos mapeadores livres, mostrar alguns exemplos de vias. A gente pode observar aqui que existe uma hierarquia na hora de mapear. Tem uma via expressa. Então, aqui no menu, onde aparece... Ah, tá aí. Oi, gente, desculpa, a internet está muito ruim. Eu vou continuar então, Jaque. E aí quando a sua internet... Agora pegou, Elias. Ah, então tá de boa. Eu vim mais perto do roteador ver se melhorava. Beleza. Tudo certo agora, né? Ai. Pronto. Só carregar a base. Eu acho que o Elias vai ter que dar continuidade, porque a minha base não carrega bem onde eu quero. Então eu continuo e aí quando você carregar a sua área, você já vai estar carregada, você faz suas edições. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos. Desculpa aí. Não, aí quando... Então, gente, deixa eu ativar aqui meu vídeo. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Elias, né? Sou colega faço doutorado em ciência geodésica, sou colega do Everton e da Jaqueline, né? E aí a ideia é que eu fale um pouco, assim como a Jaqueline, fale um pouco sobre algumas aplicações no ID, né? E mais especificamente mostrando um pouco a edição de edificações e de pontos de interesse, né? E vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só... Isso. Não sei se eu estou conseguindo ver minha... Estou conseguindo ver a imagem do OpenStreetMap aqui na tela? Sim, estamos vendo. Então, a ideia é que a gente faça um pouco aqui o mapeamento de alguns pontos de interesse, né? Que eu mostre para vocês como é que é feita essa representação das informações, né? Assim como a Jaqueline já veio começando e o Everton também tinha comentado, né? Para quem tem familiaridade com SIG, né? Com Sistema de Informações Geográficas, a ideia mesma é edição de elementos, edição de feições, mas claro que a liberdade que é dada, né? Na plataforma de mapeamento colaborativo é de acordo com a imagem que está sobrepondo no ID e aí quais as categorias que são habilitadas para que você possa fazer a edição, né? Como é que é feita essa categorização. E aí a Jaqueline já tinha começado a explicar, né? A ideia é que a gente tenha 3 primitivas geométricas principais, que seriam ponto, linha e área, né? E aí eu vou me ater um pouco à representação dos pontos de interesse e das feições em área, né? E quando a gente representa alguns pontos de interesse, principalmente para fins humanitários no OpenStreetMap, existe uma série de categorias, né, que no OpenStreetMap é chamado de tag, né, que seria um valor mais uma chave mais um valor, né? E aí vou mostrar aqui resumidamente como é que seria feita essa representação de algumas edição de algumas desses pontos, né? E aí a gente clicaria aqui no ponto, né? A ideia seria clicar no ponto, né? E aí a gente escolhe a área que ele vai ser representado. Então, eu escolhi aqui uma área qualquer de Salvador de uma determinada área de estudo para justamente conseguir fazer uma área urbana onde tem algumas edificações, algumas feições, para que justamente a gente possa ter essa visualização do elemento mapeado em relação à área de estudo, né?
Só para mesmo exemplificar. E aí, né, seleciono a primitiva geométrica que deveria ser mapeada, que o usuário quer fazer esse mapeamento. E aí, por exemplo, digamos que eu quero mapear essa edificação aqui, né? A imagem é uma imagem do Bing, geralmente a resolução, ela, né, a gente vê que em determinado zoom o pixel ele vai estourar, então a ideia é que a gente, né, aproxime de uma forma que a gente consiga ver os limites, mas como é uma feição pontual, não teria todo esse cuidado, essa especificidade, né? Mas aí, por exemplo, digamos que eu queira mapear essa área aqui, né? E aí a ideia é que eu clique, né, quando selecionar o ponto, dou esse clique e aí seleciono o tipo de categoria, né, o tipo de informação que eu quero que esteja representado. Então, aqui ele já me dá uma série de opções, né, que eu poderia estar escolhendo. Então, aqui, por exemplo, ele já mostra, ó, se eu quero uma igreja cristã, um audiologista, se aqui ele coloca frango frito, mas seria como se fosse uma espécie de uma área de alimentação, né, um restaurante ou um armazém, né, alguma coisa que trabalhasse vendendo frango, local de prática religiosa, características naturais, praças, hospitais. Se a gente quiser uma informação mais precisa, né, do que essa categoria, do que essa informação está representando, a gente pode clicar aqui nesse izinho, né, e aí ele vai me dar a informação do que representa essa categoria. Deixa eu ver aqui, que acho que a internet é pronto. Aí ele coloca, ó, locais onde se realizam serviços religiosos, e aí ele coloca uma fotografia para que mais ou menos o usuário ele tenha uma noção do que está sendo representado, né? E aí, caso uma pessoa queira, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas caso a pessoa queira ver com mais detalhes o que seria essa representação, ela pode clicar aqui em ver documentação, ele vai me redirecionar para uma wiki, né, uma wiki do OpenStreetMap, e aí nessa wiki ele vai me mostrar mesmo o que significa a categoria, né, o que significa aquela tag. Por exemplo, vou mostrar mais um exemplo aqui. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser que esse ponto me represente uma praça, um parque ou uma praça, eu clico aqui nesse i, verifico se ele está, o que é que ele significa, e ele coloca, né, área verde ou área aberta, geralmente urbana e de gestão municipal. E aí ele me diz, então, se o que você está querendo mapear, está querendo representar, esteja mais ou menos com essa característica, né, a ideia é que você marque. Então, digamos que eu quero esse ponto aqui, ele está representando um parque ou uma praça. Então, eu clicaria aqui, né, e aí ele já colocaria uma representação desse ponto, simbolizando um parque ou uma praça, e aí eu posso, né, dizer o nome, e aí cada categoria dessa que você vai preencher, ele tem uma informação aqui do que significa esse preenchimento, né? Então, por exemplo, no nome, obviamente, vai ser o nome do local, o nome da praça, né? Como ele próprio já diz aqui, qual operador, né? Se seria a entidade responsável pela manutenção desse local, o endereço, né? Se existe horário de funcionamento, nessa parte aqui do Covid, mais ligado às horas em relação à questão do Covid-19, a pandemia. Então, para vocês verem a importância, né, do OpenStreetMap, porque ele já tem essa questão de refletir o cenário atual que a gente está vivendo, né? E aí a gente tem, né, as etiquetas que estão ligadas a essa representação, né? Então, essa representação seria de um parque, digamos que aqui seja um parque, né? E aí teria mais ou menos essa característica. Digamos agora que eu queira representar com um ponto de interesse uma outra feição, digamos um hospital, né? E aí se eu não encontrar aqui, por exemplo, aqui ele já está o hospital, né, descrito, então bastaria a gente ver com a informação se ela se enquadra no que a gente precisa, mas caso não estivesse, a gente poderia escrever aqui hospital, né? E aí ele me daria uma série de opções, né, para que justamente eu pudesse selecionar. A gente vê que aqui o principal é o hospital, mas tem uma série de outras características, né, que a gente pode que às vezes estejam até mais de acordo com então, por exemplo, às vezes não é um hospital, é uma clínica, um posto de saúde, é só um consultório, às vezes a finalidade é veterinária, né, uma assistência médica, né, uma casa de parto, e aí a depender da característica, né, você representa. Nesse caso, colocaria um hospital aqui,
né? E aí a mesma coisa, né? Ele pede para o nome, o operador, as especialidades desse hospital e o endereço, né? E aí ele coloca uma série de etiquetas que estão ligadas a esse hospital. Vou colocar mais uma só para vocês verem. Assim, eu tentei me atentar aos pontos de interesse, principalmente, né, na situação que a gente está vivendo. Então, o que é que seria interessante, né, ter agora representado, né, um ponto de interesse para essa situação, principalmente de pandemia, né? Então, eu foquei em praça, hospital e praças, hospitais e, e mercados, né? Né? Fiz essa separado. E aí, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um outro ponto que represente um mercado ou uma área de venda de produtos, né? Mesmo critério, ela, né, selecionaria aqui a informação e ela colocaria, né? Mercado. E aí, ela, né, tá vendo aí quando a pessoa... E aí ela diz aqui, né? Tem supermercado. E aí, quando você coloca, caso você não encontre, né, a informação aqui, né? Aqui já tem até supermercado, mas caso você não encontre, você pode, né, digitar e aí ele vai, né, me dizer, ele vai me dar uma série ele vai me dar uma série de categorias que a pessoa pode, né, a pessoa pode estar mapeando, né? No meu caso, eu vou colocar aqui supermercado, né? E aí ele me coloca supermercado, se é um restaurante americano, se é uma loja de suplemento agrícola, e aí o usuário ele tem essa liberdade de escolher, né? E aí, no caso, da mesma forma, né? Ele pode colocar um nome, ele diz o operador, né? O horário de funcionamento, a questão lá do Covid, até tipo de pagamentos aqui ele diz, né? Que o supermercado aceita, né? Que a pessoa pode inserir de acordo com o que o supermercado aceite. Né? Lembrando, agora eu vou falar um pouco das edificações, das áreas, lembrando que algumas categorias, lembrando não, né? Só para contextualizar, algumas categorias do OpenStreetMap, né? Elas podem ser representadas tanto quanto ponto, tanto como polígono, né? Para mesmo tipo de categoria. Então, quando a gente estiver fazendo essa representação em área, né? Mesmo princípio, a gente seleciona aqui uma em área, né? E aí a gente escolhe aqui a categoria, né? Então, digamos, a feição que a gente quer fazer essa edição. Então, digamos que seja, por exemplo, aqui essa feição. Então, a gente vem, seleciona, né? Faz a delimitação, a vetorização do dado, né? Clica 2 vezes no final e aí ele vai me dizer, ele vai me perguntar qual tipo de informação. Lembrando que se a gente só fizer edição e não, se a gente só fizer edição e não dizer qual a categoria que ele está representando, né, ele não vai deixar essa edição, ela sempre vai ficar em aberto. Eu não vou conseguir salvar essa edição, né? E aí, por exemplo, ele já me dá uma série de opções aqui, né? O que representaria esse polígono? Então, ele pode ser aqui, né? Já sem procurar. Ele poderia ser um supermercado, um hospital. Então, a gente percebe, né, que com o polígono ele também me dá essa liberdade para editar, né, de acordo com ele, como da mesma forma como ele me deu para editar em ponto um hospital, ele também me dá essa mesma forma de edição em polígono. Então, isso aí vai variar de acordo com a preferência do usuário, com o tamanho, né, da edificação que está representada, se ele consegue fazer edição de um polígono, a liberdade que o usuário tem, né, para poder fazer esse tipo de edição. Então, e aí da mesma forma, né, ele pode editar digamos que aqui ele seja um supermercado, né, e aí ele vai, seleciona com o supermercado, diz qual o nome. Lembrando que a categorização do elemento, ou seja, ele dizer que é um supermercado, é de caráter obrigatório. Se ele não disser qual a funcionalidade dessa feição, né, ele não consegue, se ele não dizer, se ele não descrever qual a funcionalidade, qual a categoria, ele não consegue finalizar, ele não consegue finalizar a edição. Ele vai sempre pedir, né? Ele vai sempre deixar lá em vermelho e pedir que essa edição seja feita, né? E os outros campos, que seriam o nome, o operador, o endereço, né, a funcionalidade, né, eles são de caráter opcional. Então, não necessariamente ele precisa preencher o nome, o endereço, o horário de funcionamento,
mas ele precisa dizer que é um hospital. Então, só para exemplificar, por exemplo, digamos que eu faça a edição de uma área, né, aqui qualquer, e ele, por exemplo, clique para finalizar e não diga, né, qual a categoria, né? Ele vai sempre, ó, ele coloca aqui, quando eu clico aqui, a área não tem etiquetas, né? E aí ele pergunta, ou você seleciona qual tipo de elemento, ou você exclui esse elemento, certo? E aí aqui tem um supermercado, se eu quisesse que essa área aqui ela representasse, por exemplo, se eu quiser selecionar, eu seleciono, então se eu quiser que ela seja um hospital, né? Eu digo aqui que eu quero que ela seja um hospital e aí ele vai me dizer lá, né, qual e ele vai lá e marca, né? Lembrando que só para mostrar que cada um tem uma simbologia diferente, né? A gente percebe que quando é um hospital ele coloca uma cruz, quando é um supermercado ele coloca um carrinho, mostrando já que tem essa característica, e a mesma coisa aqui nas outras edições, né? Nas edições pontuais, né? Agora eu vou só mostrar algumas aplicações que a gente pode fazer da mesma forma como a Jaque mostrou, que é possível fazer a edição da imagem, né? Deslocar a imagem para que justamente o usuário ele consiga fazer esse link, fazer uma representação mais precisa do que aquilo ali estaria representando na imagem que ele está utilizando de fundo, né? Aqui ele pode também fazer uma edição da feição que ele representou, seja ela pontual ou seja ela poligonal, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse ponto aqui. Se eu quiser mover, bastaria eu dar um clique, né? Selecionar ele com o mouse mesmo, e aí eu faço essa alteração do meu ponto para o lugar que eu acho que ele tem que estar. Caso eu clique com o botão direito, por exemplo, ele só me dá a opção de excluir, né? Já para as feições lineares, né, feições pontuais, perdão, que forem editadas, né, eu tenho mais uma série de opções aqui que eu posso estar utilizando para poder melhorar a minha edição, né? Melhorar o polígono que foi mapeado. Então, por exemplo, se eu quiser mover, né? Eu clicaria aqui, selecionaria lá com o botão direito, clicaria em mover e aí eu iria só andando com o mouse mesmo, sem clicar em nada. E aí eu colocaria a feição onde eu acho que ela seria correta, por exemplo, onde houve essa alteração. E aí, por exemplo, poderia colocar ela aqui. Né? Eu poderia circularizar, né? Que seria são aplicações que eu melhoro a edição da feição, né? Se ela não tiver totalmente da forma como eu quero, se ela não tiver circular, se ela não tiver totalmente da forma que eu quero que ela esteja, eu tenho como fazer algumas melhorias. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente percebe que a edição ela não ficou ortogonalizada direitinho, né? Justamente às vezes por falha do operador, às vezes a imagem não colabora também. Então, a gente pode ortogonalizar aqui e aí a gente percebe que ela já assume a forma de um retângulo, né? A gente pode espelhar, se a gente quiser mudar fazer esse espelho, né? Refletir ao longo do eixo mais curto, né? A gente pode ao longo do eixo mais longo. A gente pode até fazer um giro dessa feição. Então, se a gente estiver achando a gente viu a imagem, achou que ela não está exatamente nessa posição, então a gente pode fazer alguns movimentos nela, né, para justamente tentar melhorar. Lembrando que essas edições, esses movimentos que a gente faz, né, para poder melhorar a feição, né, eles são de caráter definitivos, né? Se eu faço essa edição e salvo, é daquela forma que a edição que vai ficar. Diferente da forma como o Jaque estava mostrando, que tipo você desloca a imagem para poder ter uma melhor representação lá do usuário. Aquilo ali é uma edição, quando a imagem ela é deslocada, aquilo ali é uma edição temporária, ou seja, a pessoa pode deslocar a imagem, vai ser feita uma edição, mas quando a pessoa salvar, finalizar e abrir de novo para fazer a edição, a imagem ela vai tornar para o lugar que ela estava antes, justamente porque, né, não se tem esse controle posicional. E aí, por que ocorre esse deslocamento? Né? A Everton vai mostrar que tem o JOSM, né, que é outra forma de entrada de dados. Às vezes, a imagem ela vai sendo modificada e essa modificação ela não reflete nas feições. Então, às vezes, é importante fazer essa movimentação da imagem para justamente ter uma melhor representação na hora de vetorizar. Mas só para fins de curiosidade mesmo, é que essa edição ela é opcional. Essa edição ela é temporária, né, da imagem. O deslocamento da imagem ele é temporário. Já o deslocamento que é feito na
nas feições, ele já é de caráter definitivo. E aí, se eu quiser salvar aqui minhas edições, né? Eu clicaria aqui, ele diz quantas edições foram feitas, né? E aí eu posso clicar aqui em salvar, né? E aí eu coloco aqui, posso descrever um breve conjunto de alterações, e aí eu posso dizer assim, alterações realizadas, né? Na web, alterações realizadas na webinar, né? Na webinar, né? 15/7, né? E aí eu posso escolher fazer algumas tags, né? E aí aqui eu posso colocar algumas tags do tipo das edições que foram feitas, né? Coloco algumas hashtags aqui também, se eu quiser adicionar alguns campos, tipo assim, webinar, né? E aí também aqui eu posso colocar, se eu quiser descrever alguma fonte, né? E aí eu clico, e aí a gente pode, né, selecionar uma opção para que alguém revisasse essas edições, né? E aí se eu quiser que alguém revise, eu colocaria aqui e coloco em enviar, né? E aí seria basicamente isso. Seria basicamente essas alterações. Acho que já que sua internet ficou boa, para você mostrar a sua. Posso tentar. Só para fechar, acho que eu tento. Mas aí qualquer coisa a gente está seguindo. Deixa eu só sair aqui do meu. Pronto. Oi, novamente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Agora, então, como eu estava falando anteriormente, eu ia mostrar as edições de vias e de corpos d'água. Então, aqui para a gente começar a edição, vamos deslocar novamente a via. Então, essa a gente pode ver que tem um caminho aqui. Então, a gente pode selecionar linha, juntar com uma interseção da própria via que já existe, né? Então, quando a gente clica com o botão direito, a gente consegue ir traçando sobre o próprio caminho da linha. Então, como eu conheço a região, eu sei que essa estrada, ela entra tudo, mas então a gente deixa ela até aqui, que é o acesso desse lugar. Quando a gente clica no Enter, ou clica novamente sobre o último clique que a gente já deu, ele vai dar algumas opções do tipo de elemento que a gente está desenhando para poder selecionar. No caso, uma via de acesso. Como Elias falou também, se clicar em informações no I, ele abre a lista e mostra quais são as características de cada feição. Isso ajuda quando a gente está com uma dúvida do que a gente está mapeando. No caso, a via de acesso não tem nome, ela é uma via que não é mão única, não tem um limite de velocidade definido. A superfície dela, a gente pode colocar que é ground, né? Ou em pavimento, vou colocar de sem pavimento. E o interessante aqui também, eu vou comentar o caso dessa via, é que caso a gente tivesse uma ponte, ou um túnel, ou um aterro elevado, uma escavação, vou mostrar como que insere. Por exemplo, digamos que daqui até entre esses dois nós da via, eu tenho uma ponte. Então, eu clico o botão esquerdo sobre ele e venho em dividir. Eu divido, clico o botão de novo, esquerdo e dividir. Então, agora eu segmentei a via que eu desenhei. Nessa segmentação, eu posso
indicar que é uma ponte. Então, agora ela está indicada que existe uma ponte aqui. Então, isso pode ser feito nas outras vias, se você estiver dizendo uma via expressa, uma via secundária, não tem problema nenhum. Aqui, eu tenho corpos d'água. Então, para eu desenhar uma lagoa, por exemplo, eu venho aqui na feição da área, vou inserir a área dessa lagoa. E se eu clicar no início, ela vai fechar. Então, aqui eu venho no elemento, eu posso pesquisar, né? Podia pesquisar lagoa, lago. Então, vamos colocar que é uma lagoa. Então, ela vai selecionar como elemento de lagoa. Se eu clicar nela, posso pôr um nome, ela não é intermitente, ela não é salgada também. Todas as informações que eu quiser alterar aqui, eu posso adicionar. Se eu tivesse, por exemplo, mapeando um rio, vamos simular que aqui no meio dessas árvores passa um rio. Então, eu começo desenhando a minha linha no segmento do rio, na direção que o rio corre. Por quê? Eu vou selecionar o rio. Porque as setas que vão aparecer vão ser na direção que eu estou desenhando. Então, se eu desenhasse um rio cortando a direção contrária, e selecionasse que ele é um rio, ele vai estar correndo do outro lado. Então, isso é super importante na hora de fazer desenhar um corpo d'água. E também, da mesma forma que as vias, a gente pode dividir uma parte, né? E indicar que está passando um túnel, alguma estrutura nesse rio. E também tem algumas ferramentas, da mesma forma das edificações, que eu posso desconectar, eu posso mover essa linha. Eu vou poder espelhar o eixo, então, pelo eixo mais curto, o eixo mais longo. Eu posso inverter, eu posso girar. Então, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas na edição dessas feições. Eu também posso reutilizar. Então, aqui eu deixei elas retas. No caso, como essas feições não existem, eu vou deletar. Então, é só clicar em cima e apertar delete ou até clicar com o botão esquerdo e excluir. Aqui não existe a ponte, então eu excluí que tinha uma ponte. Nas vias eu também tenho todas essas possibilidades de edição. E se eu clicar também sobre a área da minha lagoa, eu também posso circularizar, mover, espelhar. Então, eu tenho as mesmas ferramentas da edição das edificações. E também, como o Elias tinha dito, né, após terminar todas as edições, eu posso vir aqui em salvar, e daí eu vou enviar essas camadas para o OpenStreetMap. Então, eu vou pôr webinar. Por exemplo. Vou usar hashtag mapeadores livres e enviar. Então, eu estou enviando as edições que eu realizei na base para o OpenStreetMap. E era isso que eu ia mostrar.
Acho que agora é com o Everton. É só passar as perguntas. Acho que a gente teve uma pergunta, né? Na verdade, duas num textinho só e um comentário, né? Aqui a Luísa, ela pede a questão de se essa interface ela é livre, né? Coisa do tipo, e ela... Deixa eu ver. Esse tipo de interface são livres, estão abertos para todo mundo, como posso obter para o uso, e que diferença tem do Google Earth, né? Não sei se o Elias ou a Jaque querem tentar responder. Senão... Você que sabe, Everton, mas... se eu entendi aqui, a questão da interface, a questão da ferramenta, as duas que a gente vai mostrar hoje, elas são livres, né? Você não tem um custo para usar elas, ao mesmo tempo que o desenvolvimento delas se dá por código aberto, né? Qualquer um pode... tanto que tem o próprio o próprio ID tem uma versão dedicada a mapeamento de indoor, né? Mapeamento interno, né, de estruturas, né? Então é um ID, uma interface ID feita só para facilitar o mapeamento de áreas internas, né? Que daí tem as classificações cabíveis ali para o mapeamento de áreas internas. Ao mesmo tempo que tem uma versão do ID que tem uma ferramenta, né, acessória dele que facilita mapear a vias, né? A ferramenta que foi desenvolvida junto com o Facebook, né? Que o Facebook tem uma inteligência artificial que vai identificando vias por imagem, e naquela interface você consegue ter uma ferramenta que você consegue ver essas vias que que a ferramenta aí da Facebook identificou como ruas, e você vai selecionando e vai dando ok se aquilo de fato é uma via ou não, e ele já dá uma classificação, ele já indica uma classificação, você só confirma e depois sobe para a base do OpenStreetMap como tivesse fazendo a mesma edição ali. Então, mesmo essas ferramentas, você tem como ir fazendo versões delas, porque elas são de código aberto, né? Então, e na questão do que diferencia do Google Earth, né? O Google Earth, há uns 4, 5 anos atrás, o Google tinha, através do Google Maps, né? O Google Maps Maker, uma forma de fazer uma edição que nem fosse o OpenStreetMap. Agora ele não tem mais agora só usuários com certo nível lá podem editar a base do Google Earth. Fora que toda a informação que está no Google Earth, se você for utilizar ela, depender do uso que você vai dar ou da quantidade de informação que você vai usar, você vai ter que pagar, ou você vai ter que pagar para o Google para usar, né? Então ela não é que não é o OpenStreetMap, que você indicando, aí tem a questão da atribuição do dado, né? Qual que é a licença dele? Não vou chegar tanto a entrar fundo nesse critério, mas a licença que o OpenStreetMap, que os dados que estão no OpenStreetMap tem, permitem que você use para qualquer uso, inclusive comercial, desde que você indique que aquele dado do OpenStreetMap, na interface do teu mapa que você tem na internet, ou na descrição da fonte do teu mapa, você indique que veio, que é do OpenStreetMap, e que se você editou alguma informação ali, que algumas delas estejam também na mesma licença do OpenStreetMap. Então só tem essa questão da licença, que por exemplo no Google Earth, ou nos dados que estão, pensando os dados que aparecem no Google Earth, no Google Maps, lá a licença você usa para fins comerciais, desde que pagando, é uma licença muito mais restritiva, porque é um dado que está numa empresa privada. Acho que é isso. Acho que se ficou alguma dúvida da minha explicação, podem colocar nos comentários. Se alguém tiver também algum comentário a adicionar nisso que eu falei, também pode colocar no comentário. Acho que é isso.
Deixa eu ver se a Jaqueline ou Elias tem algum... Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui. É uma ferramenta interessante para atualização de lugares que não estão bem cartografados e para prospecção de projetos urbanos. Essa questão do bem cartografado, que acho que também é outra diferença por Google Earth ou por Google Maps, por exemplo. Por mais que essas empresas tenham ações de mapear locais vulneráveis ou que não tem nada mapeado porque não teve um mapeamento oficial ou coisa do tipo, muito disso se dá de uma maneira bem mais institucional, né? E aqui, no caso, para colocar essa informação no Google Earth, no OpenCityMap, no caso, se você tem uma iniciativa local ou se você é uma pessoa que tem, por exemplo, puxando um pouco do meu exemplo, né, do que algumas atividades que eu fiz. Uma atividade pontual, eu mapeei vias de 2 municípios aqui do Vale do Ribeira, no Paraná. Então, eu só consegui, se eu entrasse tanto no Google Maps naquela época, 2015, quanto no OpenCityMap, não ia ter todas as vias que eu precisaria daquele lugar para fazer o meu projeto. Só que a diferença é que no OpenCityMap eu podia vetorizar essas vias por lá, deixar acessível para qualquer outra pessoa e eu tinha essas vias, essas estradas para usar para o meu projeto, porque depois eu consegui baixar essa informação com QGIS e poder trabalhar lá no meu projeto. Então tem essa versatilidade que se você tem um lugar que, outro caso, favelas, nem todas as favelas no Brasil foram mapeadas ou são mapeadas. No Google Maps é algo muito mais difícil você conseguir botar aquela favela no mapa do que seria no OpenCityMap. No OpenCityMap, você tendo uma iniciativa local, você tem um lugar que vai ser uma base que todos vão acessar, vai ser uma base que o que você colocar lá vai estar salvo em algum lugar, não vai também, muitas vezes acontece o pessoal mapear e deixar aquele arquivo no computador em loco, só acessível para poucas pessoas, e sendo que é uma informação que podia ter interesse de mais gente. E às vezes alguém vai perder aquele dado e no futuro ninguém mais vai ter, né? Enquanto está no OpenCityMap, pelo menos está garantido que aquele dado tá salvo, né? Tá em algum lugar mais seguro em termos de... Claro que também tem restrições, nem tudo vai para o OpenCityMap, mas a maioria do que a gente mapeia geralmente cabe no OpenCityMap. Sendo resumindo, acho que o apontamento é isso, né? Jaque Elias? Só para fazer um comentário, né, nessa questão da Luísa, que falou sobre a ferramenta interessante para atualização, é o que a gente vem trabalhando bastante, né, na UFPR, que é essa questão da atualização, principalmente em áreas urbanas, onde tem a desatualização relacionada. Claro que não é o foco de hoje, mas só um comentário, né, acerca disso, e até complementando o que o próprio Everton falou, né, está justamente ligado a uma questão que a gente tem feito alguns estudos, né, quando eu falo a gente, né, vários estudos ao redor do mundo, e aqui no Brasil a gente tem o nosso grupo de pesquisa, né, no Lab GeoLivre, e aí alguns dos alunos trabalham justamente com essa questão ligada à qualidade desse dado do OpenStreetMap, né? Ou seja, até onde a gente percebe que é uma ferramenta que já tem uma repercussão bem grande a nível mundial, uma quantidade boa de feições mapeadas, mas que entra nesse embate da qualidade da informação, da veracidade dos dados que estão lá, né, do quão é verdade aquela informação que está representada. Então, alguns estudos têm focado nisso, né, tem focado nessa questão da avaliação da qualidade desse dado, né, baseados em algumas métricas, né, que aí a gente pode falar em um determinado, que aí já seria outro webinar só para falar disso. Só. Acho que da parte da ID é isso. Qualquer coisa também na sessão depois do JOSM, quem tiver mais alguma dúvida, pode enviar. Agora entrando na parte do JOSM em si,
Ele é uma ferramenta, um pouco repetindo o que eu apresentei lá no início, ele é uma ferramenta com uma proposta um pouco distinta, ou que caminhou de uma forma distinta que o IDE, né? Hoje as duas ferramentas são as que são mais usadas para editar dados no OpenStreetMap. Existem outros editores, existem editores para smartphone, que estão cada vez sendo mais interessantes para usar, pelo fato de o smartphone estar sendo mais acessível. Mas já começando aqui a questão do JOSM, uma das diferenças dele no caso, é que você tem que instalar no computador, ele é local, ele é um desktop. Então, é uma aplicação que é instalável, não é web como o IDE. Deixa eu aqui só compartilhar a minha tela. Primeiramente, compartilhar. Opa, foi certo. Opa, não é essa aqui a tela. Deixa eu compartilhar só o site do JOSM aqui. Uma questão dele é que a gente tem que baixar, então, para baixar o instalador dele, né, JOSM, o site do josm.openstreetmap.de. Aqui ele tem N formas de instalar, as mais, para quem está começando, que é o caso um pouco do nosso foco aqui, as formas mais diretas de instalar ele tem um instalador tanto para Windows quanto para Mac, né? Para quem usa, que é o meu exemplo aqui, usa Linux, né, distribuições Linux, geralmente no repositório de programas do Linux, ele tem para você instalar graficamente. Se você consultar JOSM lá, tem um instalador, tem como instalar por lá. Então, são as formas mais gráficas de instalar o JOSM nos três sistemas operacionais. O que pode acontecer nas distribuições Linux, que nem sempre vão ser a última versão que vai estar lá aqui no repositório de programas. Então, a primeira questão é isso. Você tem que instalar necessidade de um instalador. Agora vamos para a interface propriamente dita do JOSM. Aqui ele tem a cara que o JOSM tem lembra muito do SIGs, né, QGIS. Então, ele tem todo um conjunto de menus, tem a própria, depois a gente vai abrir a parte do mapa em si. Aqui nos menus, o primeiro que a gente vai trabalhar com eles, aí é a questão de como configurar alguns elementos mínimos, né, que geralmente vão ser feitos só uma vez, né, depois você instalou, a primeira coisa que você faz. Uma que é interessante no nosso caso é o idioma da interface. No caso aqui, a minha interface já está em português, mas geralmente ele vem, quando se instala, ele nativamente vem com a interface em inglês. Então aqui no caso a gente escolhe o idioma ou português do Brasil, para o pessoal aqui do Brasil que está assistindo, ou espanhol, opção espanhol, o pessoal ali da Colômbia que está acompanhando também. Então, ou para quem prefere manter a interface em inglês, só manter o padrão. Mas precisou mudar o idioma, aqui ali na janelinha ali para entrar em preferências e edita as preferências. Outra questão aqui de configuração que é interessante passar é a questão do login. Então, a Jaque já mostrou como que criou o login por lá. Aqui no caso, quem tem um login do OpenStreetMap usa o mesmo login. Tem duas formas de entrar com esse login. Tem uma um pouco mais segura, uma autenticação um pouco mais segura e uma autenticação mais básica, né? Então, em qualquer uma dessas duas formas, você coloca o teu login, a sua senha, aquela criada, como a Jaque mostrou, e é importante fazer isso porque justamente você até consegue baixar dados, mas na hora que você subir o que você editou aqui, ele vai pedir o login de qualquer forma, porque o dado só sobe lá para a base do OpenStreetMap através de uma conta autenticada. Então, a segunda configuração aqui básica é essa.
E a terceira que a gente pode passar são os plugins ou extensões, que aqui é uma das diferenças que fazem o JOSM se diferenciar bastante do IDE e se aproximar muito, por exemplo, do QGIS. Então, que aqui o JOSM, toda vez que sai uma versão nova, ele sai com algumas ferramentas X que todo mundo, que é interessante para que são básicas assim, que são necessárias para utilizar o JOSM, né? Só que ao mesmo tempo a própria comunidade do OpenCityMap e os outros usuários do JOSM vão percebendo ferramentas que não estão disponíveis aqui no JOSM, às vezes querem já ter ela disponível antes mesmo numa versão nova do JOSM, ou às vezes são ferramentas de interesse bem pontual, né? Então, essas ferramentas de interesse, esse tipo de ferramenta, o pessoal vai desenvolvendo como um complemento e vai disponibilizando para ser acessível por aqui. Que é interessante para quem vai fazer um mapeamento humanitário, né, é esse Building Tools, que vai facilitar depois, como eu vou mostrar, vetorizar edificações. Então, aqui já uma extensão, tem outras extensões, tem a própria extensão da inteligência artificial lá para mapear automaticamente, que já mapeia, identifica estradas. Então tem outras extensões também que vão aparecendo aqui. Aqui no caso já tem instalado, para quem não tem instalado é só clicar aqui, qualquer coisa dá para atualizar ou baixar a lista, atualizar essa lista aqui também periodicamente ou baixar a lista nova. Clicou aqui, com todas essas configurações que a gente fez, você só clica em aceitar, né? Everton, desculpa interromper, eu acho que não está aparecendo essa janela das ferramentas. Deixa eu ver uma outra forma de compartilhar aqui, então. Eu acho que ele está compartilhando... É que tem as opções de compartilhar tela a tela. Acho que agora está aparecendo a janelinha aqui. Agora sim. Agora está o compartilhar. Antes só estava compartilhar o... Claro, só uma tela, né? Aí, beleza. Então tá. E só passando rápido de novo para aqui. Deixa eu fechar aqui e mostrar de volta. Aqui em editar, a gente acessa as preferências. A primeira janela, ainda aqui, configuração de tela em aparência, aqui a gente muda o idioma. Aqui nesse segundo janela, as configurações de conexão, a gente faz autenticação. Tanto uma autenticação um pouco mais segura, quanto uma autenticação mais simples. Então aqui entra aquele login. E o terceiro aqui, que é são os dos plugins, né? Que eu posso buscar o que me interessa, ou o tipo de plugin que me interessa, clicar aqui. No meu caso, como eu já tenho instalado, ele já está clicado. Clicar aqui. Também aqui tem os botões embaixo para atualizar essa lista ou baixar uma lista nova desses plugins. Então, se você vai usando o JOSM periodicamente, é interessante você estar atualizando ali até para saber que tem plugin novo, ou mesmo atualizar os próprios plugins. Configurando tudo isso, basta clicar em aceitar. A única questão é que se você mudou o idioma, você vai ter que fechar o JOSM e abrir de novo, que daí quando você abre novamente o JOSM, ele já está com a interface na língua que você escolheu. Isso aqui é o básico, que lá no ID a gente não precisa se preocupar muito. Aqui são os pontos que a gente tem que se preocupar um pouco mais por ser uma ferramenta local, né? Aí a primeira questão que a gente faz aqui, quando a gente acessa o ID, quando a gente entra no ID, a gente com um certo grau com um certo zoom, a gente já tem a gente já tem acesso às feições que a gente pode editar. Aqui a gente tem que baixar, a gente tem que fazer a seleção de uma determinada área, então a gente vai clicar nesse botão e a gente vai ter que selecionar uma área que a gente vai querer
vai fazer edição. Então lá, por exemplo, no ID a gente podia editar qualquer coisa aqui em Curitiba e, na seguida, navegar até algum lugar da Colômbia e editar o dado lá na Colômbia. E aqui não, aqui a gente tem que já saber qual quadrante que a gente quer para mapear. Então, clicando nesse botão, vai abrir essa janela. Há N formas de escolher essa área, né? A forma mais básica é pelo Sleep Map. Então, você vai navegar pelo local que é de interesse para você mapear. Com o direito, a gente vai arrastar, vai deslocar. E com o esquerdo, a gente é capaz de selecionar uma área que a gente quer mapear. Caso aqui eu vou pegar uma área, fazer um pouco diferente do exemplo do Elias, um pouco mais perto do exemplo da Jaqueline, né, que é uma área do interior, da zona rural. Então, com o esquerdo, eu escolho quadrantes. Se o quadrante não for o que é de interesse, você vai selecionando até ficar o que lhe agrada e vai clicar em baixar. Aí ele puxa esses dados em loco. Agora, isso aqui está em local, que é outra diferença lá do ID. Lá você está mexendo esses dados pela web, né? E aqui não, aqui você já baixou, isso aqui está no teu computador. A partir daqui, qualquer queda de conexão, coisa do tipo, você vai conseguir trabalhar ainda tranquilo. A única questão é que você vai ter que ter conexão novamente, ou para quando subir os dados de volta, ou, que nem eu vou mostrar agora, que é a parte de colocar uma imagem de fundo, quando você acessar a imagem, precisar de uma imagem de fundo em um lugar diferente. Então, por enquanto, só estou com os vetores. Adicionar a imagem de fundo aqui. Tem um caminho pelo menu, um dos caminhos é pelo menu, aqui na aba camadas. Nesse bloquinho aqui são todos os serviços de imagem de satélite disponíveis. Dá para selecionar qualquer uma delas, nem todas, por acaso aqui, por exemplo, a Max não está disponível agora, mas o Bing, por exemplo, está disponível para essa área, né? Você pode escolher mais de uma e ele vai adicionando, aqui do lado ele tem uma janela parecida com um SIGS ali, uma janela de camadas, onde eu já tenho aquela camada que eu baixei, eu tenho a camada de imagem do Bing, pode ter mais camadas de imagem conforme você vai abrindo, clicando com o direito você acessa você pode excluir aquela camada, caso você queira baixar uma outra área. Você pode salvar de fato como um arquivo no teu computador, então você salva e você pode fechar aqui o JOSM e depois abrir e puxar essa camada de volta. Então você manipula todas as camadas por aqui. Com a camada de imagem de fundo aberta, assim como lá no ID a gente pode deslocar a imagem, aqui também tem a ferramenta de deslocamento de imagem, que você pode acessar diretamente aqui, ou acessar aqui pela própria aba das camadas, aqui em novo deslocamento. Clicando aqui, ele tem uma função que é um pouquinho mais interessante até do que o próprio que tem lá no ID, que você consegue, aqui você vai ter que ou digitar o quanto você quer deslocar, ou você pode ir com o mouse, clicando em esquerdo, você pode arrastar a imagem de fundo e deslocar o quanto for necessário. Então aqui tem essa função de fazer isso graficamente, clicando na imagem. Lá no ID você tinha que ir embaixo, clicando naqueles botõezinhos até chegar no ponto de ter interesse. Ajustando isso, clique em aceitar. A imagem, geralmente a gente ajusta a imagem de fundo ao que já tem vetorizado, para justamente o que a gente vetorizar novo em cima da imagem não ser um vetor que está deslocado do vetor que já existia, não ter aquele deslocamento. Ao mesmo tempo que se você abrir várias imagens, você vê que cada uma tem um deslocamento diferente quanto ao fundo. Então, essa é a questão do deslocamento.
Aí eu acho que, até antes de entrar na parte de vetorização, acho que mostrar também falar rapidamente, não vou entrar a fundo, mas falar rapidamente até alguns pontos aqui vocês verem que para fazer um mapeamento básico no JOSM, ele acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso do que fazer no ID, só que ele acaba, depois que você vai fazer algo mais elaborado, ele vai sendo mais interessante que o ID, né? Uma coisa que vai ser comum para quem usa o JOSM e as pessoas costumam usar bastante é os atalhos. Assim como o pessoal que trabalha com Photoshop, QGIS, AutoCAD, você ter ali os atalhos para usar as ferramentas aqui de mapeamento facilitam ou aceleram o processo. Então, aqui no JOSM, você tem como depois, lá pelas preferências, também configurar atalhos, essas coisas. Não vou entrar muito em detalhes, mas essa é uma coisa que de vez em quando eu vou usar aqui alguns atalhos básicos, mas saiba que eles existem e aqui você consegue até mudar qual é o atalho que você quer para aquela função X, né? Agora, indo para a vetorização em si, todas as ferramentas de criação de vetores a gente consegue acessar por essa barra aqui do lado. Essa barrinha aqui do lado, a gente tem todas as ferramentas de criação de um vetor, né, de um vetor novo. Aqui em visualizar não, aqui em ferramentas a gente tem todas as ferramentas de vetorização que são dedicadas à edição, ou seja, já tem uma coisa vetorizada e você quer modificar elas. Aqui já tem uma outra grande diferença entre o JOSM e o ID, que aqui você não tem um botão para vetorizar polígono, um botão para polígono, um para ponto e um para linha. Você tem um botão comum para criação de qualquer vetor. Então, que é o caso desse aqui, desenhar nós. Então, aqui, se você quer um ponto, você vai dar 2 cliques, ele vai desenhar um ponto. Se você quer uma linha, você vai dar um clique e um segundo clique para terminar a linha. Se você quer um polígono, você vai dar um clique, 2 cliques, 3 cliques, até o último clique ser no mesmo ponto que começou o polígono. Aqui ele criou como uma linha fechada. Para ele entender que essa linha fechada é um polígono, vai depender depois das classificações que a gente selecionar aqui. Então, ele é diferente. Se você desenhou uma coisa fechada, a princípio ele vai entender como uma linha que termina em si própria, e ele vai entender que é um polígono conforme o que você escolher como classe, né? Que depois eu vou mostrar. Então, ele tem essa diferença lá pro ID. Ele tem essa diferença aqui, claro que seu botão é de edição, esse primeiro botão é o da navegação. Então, com o esquerdo, esse primeiro botão aqui, com o esquerdo, clicando no esquerdo, eu vou ter a ferramenta de seleção. Clicando com o direito, eu vou ter a ferramenta de navegação. Outro botão que aqui é interessante é esse para exclusão, né? Se você se selecionando alguma coisa, você clica aqui, ele vai excluir. Ou você pode usar o atalho padrão delete. E aqui tem outros botões, não vou entrar muito em critérios deles. E esse último é um botão que veio justamente na instalação daquele plugin do Build Tools. Ou seja, então ele vai aparecer aqui, que vai ser aquele plugin para criar edificações, que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora entrando no mapeamento, né, nos tipos de feições que a gente vai mapear. A primeira é as estradas, né? Pegando o exemplo de edição de estrada, eu mantendo nesse botão de navegação / seleção, eu clicando sobre um ponto, eu consigo arrastar aquele ponto, deslocar aquele ponto. Eu clicando naquele ponto, se eu der um delete ou clicar aqui nesse botão aqui de deletar, ele vai eliminar esse ponto. A mesma coisa se eu selecionar toda essa linha, ele vai eliminar toda a linha. Então aqui eu já tenho alguns elementos de como editar uma feição linear, né? Para criar ela, a gente vai nesse aqui de baixo, deixa eu dar um S aqui.
Com ele selecionado, eu posso começar a editar em qualquer linha que já existe, ou editar ele solto, né? Se eu não tenho nada vetorizado, eu posso começar no ponto que eu desejar. Quando eu chego lá no último ponto, eu dou 2 cliques, ele encerra a linha. Aqui, por enquanto, ele não tem nenhuma classificação nessa linha que eu desenhei, nesse caminho que eu desenhei. Para eu dizer que ele é uma estrada, primeiro, eu posso ir aqui por esse menu, ele tem aqui algumas opções que ele já tem um botão direto que no ID, enquanto no ID a gente consulta naquela janelinha do lado, aqui basicamente são esses menus. Então aqui no caso uma via rural, eu vou colocar essa classificação, via local ou estrada vicinal. Mas a depender do que for, eu posso escolher outra classificação. Ele vai abrir uma janela onde eu posso completar alguns atributos. Geralmente, ele vai pedir alguns atributos interessantes, vão ser o tipo de superfície, se aquilo é mão única ou não, coisa do tipo. Por enquanto aqui eu não vou adicionar nada. Aqui no final, deixa eu arrastar aqui só para ele tentar aparecer. Mas aqui, acho que não consigo arrastar aqui. Beleza. Aqui ele vai aparecer no final aqui um botão de aplicar preferência e você já definiu qual é a classe desse trecho de linha. Se eu quero continuar a linha aqui, eu clicando aqui no edição de volta, se eu chegar lá na linha final, eu posso continuar a editar, que é um pouco diferente de ID. No ID eu tenho que clicar com o direito e pedir para ele continuar a linha, senão ele vai entender que eu estou desenhando uma linha nova. E aqui ele está mostrando a seta. Se eu quiser mudar a direção dessa seta, eu vou nessa linha aqui de ferramentas, que tem as ferramentas que modificam, e tenho aqui um reverter caminho. Basicamente, se eu reverter o caminho, ele vai mudar o caminho. Então, para ruas que são mão única, para rios, depois eu vou vetorizar um rio, eu tenho essa capacidade de... A hora que eu vetorizo no sentido que eu vetorizei, mas eu tenho essa ferramenta para justamente inverter o sentido do rio, do sentido dessa linha, que o rio vai significar o sentido do rio, e para a rua, quando eu tenho ativado a função de mão única, vai significar o sentido daquela mão única, né? Agora eu vou vetorizar um rio, mesma coisa aqui na ferramenta de vetorização. Deixa eu vetorizar um pequeno trecho dele aqui. Aqui ele é basicamente a mesma forma de fazer com a via. Vou aqui em classificar. Aqui no caso da hidrografia ele não aparece direto aqui, mas se você vai aqui em pré-definições, ele tem toda uma seção só para classificações. Então aqui tem as estradas que já passou e tem, por exemplo, os corpos d'água, tem outras feições. Aqui, indo em água, e água ele vai ter rio, córrego, vai ter outras feições de corpos d'água. No caso aqui um córrego. Abre também uma janela para você preencher algumas informações de interesse, como o nome. Não tendo nada, clica aqui, ele já entendeu que isso aqui é um rio, e como eu vetorizei no sentido certo do rio, ele corre para esse sentido. Se eu tivesse vetorizado inverso, eu só invertia de novo. E tanto para rio quanto para via, se eu for aqui de novo no botão, não está com ele selecionado, se eu for nesse botão, eu posso selecionar o rio. E vim aqui, tem outras funções que eu posso fazer sobre essa linha. Um interessante que não tem lá no ID, se de simplificar caminho. De novo, o JOSM ele é muito mais interessante para manter, deixar o dado topologicamente mais interessante, bem mais feito, ou deixar o dado mais simples. E uma ferramenta de como deixar esse dado que eu vetorizei mais simples é esse aqui, que ele vai eliminar pontos que não precisavam existir, que na hora que eu vetorizei eu coloquei, e ele elimina, e depois quem for usar esse dado está usando um dado muito mais limpo, assim, para se dizer, muito mais fácil de manipular. Eu posso usar essa ferramenta para os dois casos. Avançando um pouco nessas ferramentas aqui de modificação, vou pegar um exemplo de uma
que vai ser comum aparecer nesses casos, que é lugares que tem ponte ou tem bueiro, que é o rio passando por baixo da estrada, ou a ponte, que é a estrada passando por cima de um rio. Nesses casos, por exemplo, a ponte, o ideal é que aqui ele entende que ele é uma linha inteira, por enquanto. O ideal é eu quebrar essa linha antes e depois da ponte, para eu colocar um atributo diferente só nesse trecho, que é a existência de uma ponte, né? Para criar, primeiro a gente tem que criar pontos novos, né? No caso, passando aqui por cima da linha da estrada, onde ele tem esse maisinho, eu consigo, se eu clicar em cima, ele vai e arrastar, ele vai gerar um ponto novo. Mesma coisa aqui. Então agora eu tenho 2 pontos novos sobre essa linha, um antes no início da ponte e outro no final da ponte. Só que ele ainda entende essa linha como uma seção inteira do mesmo vetor. Então, de novo, eu clico agora em cima de um ponto aqui, vou aqui na ferramenta e vou dar um dividir caminho nessa ponta. Então, ok. Mesma coisa aqui do outro lado, clico no ponto que eu criei aqui, só deixo ele selecionado, vou aqui e dar um dividir caminho. Agora ele entende que isso aqui é uma seção à parte, esse aqui é outra seção, essa é outra seção. Se eu movimentar esse ponto, ele ainda entende como essas duas linhas ainda estão conectadas, apesar de se entender como linhas diferentes. E aqui eu clico só no que é a ponte, aqui do lado, nessas janelas que aparecem do lado. E até se alguma delas, que seja essa de camadas ou essa aqui, sumir, não estiver acessível, eu posso ir aqui na aba de janelas e ativar ou desativar elas conforme o meu interesse. Voltando aqui, para eu mudar e dizer que aqui é uma ponte, eu vou clicar aqui onde tem essa janelinha, que vai aparecer o tipo de classificação que eu dei, clicar em cima dela, vai abrir de volta aquela janela, que quando eu fiz a feição e dei a classificação, ele abriu automático. E eu vou aqui clicar em ponte, ou qualquer uma das outras opções que forem cabíveis mais nessa situação. E vou dar um aplicar. Agora, ele tem a classificação, essa trecho de linha tem a mesma classificação desses 2 trechos, só que aqui ele entende que um atributo que ele tem que é diferente daqui e daqui, que é uma ponte. Mesma coisa dá para fazer no rio, onde for um bueiro, você vai deixar a linha da via intacta, a única questão é que antes do bueiro e depois, no final do bueiro, você vai quebrar o rio, dessa mesma forma, vai criar um ponto e quebrar, e vai selecionar ali embaixo como um túnel, né? Como uma galeria, um túnel, ele vai entender que aquele trecho, por mais que seja um rio igual, conectado com o resto da linha, mas ele vai entender que ali ele tem um atributo diferente, que é um atributo de galeria ou bueiro. Aqui nas ferramentas, deixa eu selecionar umas linhas, eles têm outros. Ele tem aquelas ferramentas de ortogonalizar, que eu mostrei daqui a pouco. Ele tem algumas outras de dividir nó, para uma linha ficar separada da outra, você conseguir mexer uma linha à parte da outra. Tem outras ferramentas que eu não vou entrar muito a fundo hoje, mas também tem outras opções de edição de feições já existentes. Indo para as edificações. O modo tradicional de fazer edificações, o modo que a gente já usa, já conhece. De novo, a gente vai nessa função aqui de criar, de vetorizar. Vai clicando em cada aresta da edificação. Quando chega na última, a gente clica e ele fechou. Por enquanto, ele não entende que é uma edificação, que ele não entende nem que é um polígono. Ele entendeu que é um polígono, a gente vai aqui em pré-definições. Se a gente não achar fácil aqui navegando, tem aqui um buscar pré-definições, a gente pode editar edificações e ele já vai dar aqui direto. Então, aqui também tem um esquema para buscar direto, se você não conseguir achar navegando por ali. Vou clicar aqui, selecionar, ele vai abrir de novo o mesmo tipo de janela. Aqui eu vou poder selecionar o tipo de edificação. Por enquanto eu vou deixar assim. Mas já adiantando, depois eu vou mostrar a questão dos pontos de interesse. Se você, no lugar que tem um ponto de interesse, como uma escola ou
Um hospital, eu já posso ir direto aqui e selecionar o que aquela edificação é, o que ela é como um ponto de interesse. Já seleciono aqui como atributo, não crio como um ponto que nem o Elias mostrou e como eu vou mostrar como faz daqui a pouco aqui. Selecionando isso, ok, dá um aplicar. Agora ele entende como um polígono, porque uma linha fechada que você classificou como edificação, ele automaticamente entende como um polígono. Aqui o interessante, ele está ortogonalizado, né? A gente espera que uma construção tenha os seus cantos a 90 graus, então eu dou um ortogonalizar. Isso, de novo, esse ortogonalizar dá uma questão topológica interessante para o dado, dá um aspecto também visual para ele bom. Tem toda essa questão. E tem outras coisas para manipular polígonos, que eu não vou entrar agora em critério também. Esse é o modo tradicional de fazer uma edificação genérica, né? Claro que eu posso selecionar aquela. Com esse plugin eu tenho uma forma mais direta, mais rápida de fazer isso, que às vezes no mapeamento unitário, onde você tem que vetorizar 100, 200 edificações, ou qualquer situação que você tem que vetorizar esse volume de edificações, com essa ferramenta você basicamente vai clicar, em vez de clicar 4 pontos, vai clicar em 3. Deixa eu voltar aqui. Selecionei aqui. Primeiro ponto, arrasto até o segundo vértice que eu quero vetorizar. E dali eu simplesmente com solto, né? Com o botão esquerdo solto, né? Do primeiro para o segundo eu deixo o botão esquerdo pressionado. Agora para o segundo e terceiro ponto eu deixo o botão solto e simplesmente clico onde for o terceiro. Ele já faz ortogonalizado. Algumas vezes vai precisar de algum ajuste, mas geralmente ele já deixa ortogonalizado, você não precisa usar aquela função de ortogonização. Ele já entende que isso aqui é uma edificação, ele já dá a classificação automática como uma edificação genérica, ele não vai dar, depois você vai selecionar se aquilo é uma escola, ou uma igreja ou qualquer outra coisa. Mas às vezes para um mapeamento você tem que fazer rápido, que o teu conhecimento do que aquela edificação é apenas genérico, aqui ele já, com esses 3 pontos, você já tem ele com essa classificação genérica feita. Já. Então, o que eu demorei ali um pouquinho mais para fazer, aqui eu já fiz direto. Então, essas vantagens do plugin. Alguém que precisa fazer essa ação de uma forma mais rápida, fez um plugin, desenvolveu o plugin, eu posso instalar aqui ele, usar e fazer isso de forma mais rápida. E para fechar aqui, para não me estender muito, tem os pontos de interesse, né? Eu posso colocar um ponto de interesse simplesmente lá naquela situação que eu mostrei lá, selecionando, em vez de deixar a edificação sim, eu posso lá escolher qual tipo de edificação. Nas situações que eu não vetorizei a edificação, mas eu conheço o ponto, quero mapear um ponto de interesse, eu simplesmente vou de novo aqui no vetor e dou 2 cliques e vetorizo um ponto. E aqui em classificação, aqui na aba de pré-definições ou aqui embaixo, conforme, se tiver aqui embaixo, eu posso selecionar o tipo de ponto de interesse que eu quero, no caso aqui, escola. Escola provavelmente vai estar em construções humanas, se não me engano. Construções humanas. Agora eu não me lembro. De novo, se não lembra, tem o buscar para definições. Como a interface está em português, se a gente jogar escola, a gente vai ter que ir direto para selecionar a escola e definir. Mesma coisa, vai abrir ali um menuzinho para você preencher alguns atributos e no final você vai aplicar e ele vai aparecer aqui. Acho que para o mapeamento humanitário esse aqui é o básico, acho que não ficou qualquer ponto, mas falta uma coisa antes, que é subir esses dados para o OpenStreetMap de volta. Para subir dados, assim como eu baixei clicando aqui, para subir é por aqui. Então, ele vai dar uma janelinha, alguns avisos. Uma coisa que o Josme faz é sempre avisar, sempre ali está indicando a questão de cuidado topológico.
Então, na hora que ele sobe, ele dá todas as indicações. Aqui já é um pouquinho, já é necessário um pouco mais de conhecimento de como que resolve cada uma dessas questões. Passando isso aqui, que eu agora não vou entrar com muito detalhe, a gente dá um continuar em view. Aí ele abre uma janela com todos os vetores que vão subir. E aqui ele fala, aqui como tem lá no salvar do ID, ele tem uma janelinha para você comentar o que todas aquelas modificações que você fez significam. No caso aqui eu fiz modificações muito diferentes uma da outra, mas se você, por exemplo, só mexeu na malha viária, no final que você fez isso, você sobe esses dados e diz ali, modificação da malha viária do lugar tal. Então você explica, até porque se alguém vai revisar ou alguém vai depois vai querer saber quem modificou aquilo e por que modificou, ele tem um pequeno comentário do que a pessoa fez. Então sempre, tanto no ID quanto no JOSM, sempre comentem, sempre deixe comentário para as outras pessoas, o dia que manipular, saber quem fez e o porquê que fez, para manter ali uma boa comunicação entre os contribuidores. Indicar fontes, sempre interessante. No caso aqui, a fonte, quando é você vetorizando em cima de uma imagem, a fonte sempre vai ser a imagem que foi de fundo. No caso aqui eu usei a imagem do Bing, eu vou indicar como Bing. Qualquer coisa você pode colocar também se aquele dado foi obtido por conhecimento local, coisa do tipo, você pode indicar quem que é o detentor daquele conhecimento local. Então você pode colocar um ponto e vírgula, ou então você pode indicar todas as fontes. Então essas duas caixinhas sempre são importantes. Que no caso não vou salvar, né? Porque eu criei algumas ferramentas que não, ou criei algumas coisas que não foram emulados. Mas se eu clicar aqui em enviar modificações, vai enviar modificações, vai dar uma janelinha de aviso também depois. E é isso. Você enviando modificação, ele já está lá na base do OpenCityMap para todo mundo usar e para quem no futuro poder modificar conforme também a necessidade. Acho que no básico do JOSM é isso. O forte dele são coisas que vão muito, que vão além disso aqui, mas todo mundo que vai se aventurar no JOSM para frente vai ter um caminho natural de fazer essas modificações mais simples primeiro, parecidos com o que você faz no ID, e depois vai entrar nas modificações mais a fundo, que é o estágio que eu estou agora, começando a entrar um pouco nessas, como usuário do OpenCityMap, entrar nessas modificações mais detalhadas no JOSM. E é isso. Aberto aqui para a sessão de perguntas. Eu não olhei a caixinha de perguntas, não sei se alguém deixou pergunta lá. Deixa eu abrir aqui. Só deixa eu descompartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem pergunta aqui nesse chat. A única questão que a professora Silvana ela perguntou se fica gravado, depois vai para o YouTube, a Natália disse ok. Então, quem não assiste, depois até vou avisar, tem bastante gente que não ia poder assistir ao vivo. Tem um pessoal também que não pôde entrar depois, né, que a gente acabou fechando a porteira para o pessoal entrar novo. Aí, quem perdeu depois assiste. Eu não sei, a Natália depois no YouTube dá para cortar, né? Algumas partes. Sim, eu ia comentar que a gente vai editar um pouco o vídeo por causa dessa interrupção desagradável que a gente teve, mas vai ficar gravado no canal do YouTube do YouthMappers para que todos possam ver depois. Aí não tinha nenhuma pergunta técnica no chat, mas eu queria perguntar. Everton, tu comentaste que tu já está avançando nessa parte mais avançada do JOSM. Qual é a bibliografia, que material tu está utilizando para conhecer mais essa ferramenta mais a fundo? O que eu estou usando um pouco mais agora, para começar, tem as ferramentas do Learning USM,
eu acabo pegando bastante tutoriais no YouTube, né? Geralmente a maioria dos tutoriais acabam sendo em inglês, que daí eu vou pegando alguns elementos soltos assim. De material mais sistemático, acho que o que eu estou usando mais é se eu não estou confundindo, é o Learner OSM, que tem o Teacher OSM e tem o Learner OSM. Se não me engano, é o Learner OSM que eu estou usando um pouco disso, para ter um aprendizado um pouco mais sistemático, assim. Basicamente é isso. Então tá. Muito obrigada, pessoal, pela apresentação de vocês. Muito interessante, a gente sempre aprende, mesmo sendo alguma coisa mais básica, que era a ideia desse primeiro webinar, né? Que fosse uma introdução um pouco rápida, digamos, a esses dois editores, um pouco como um abre-bocas para quem esteja interessado em aprender mais. Inclusive, interessante pensar em uma próxima participação para mostrar edições mais avançadas, como estava comentando o Everton. E obrigada de novo pela participação de todos. Uma pena o incidente que tivemos no início, mas como comentamos, vai ficar gravado para que todos possam rever e enviar o link aos que não puderam assistir na tarde de hoje. Não sei se tem algum comentário final, alguma outra pergunta antes de que finalizemos a reunião. Acho que se ninguém tiver nenhum comentário, acho que é só agradecer o convite, agradecer a Jaqueline e o Elias, principalmente, por ter ajudado aqui cada um no nosso jogral de tutorial. Agradecer também o resto do pessoal, tanto os que estão aqui quanto os que não puderam estar ou porque não conseguiram entrar depois, lá do nosso grupo, do Mapeadores Livre, que foram participar da reunião, fizeram alguns apontamentos. Então, também teve esse pessoal que ajudou por trás também, que também, senão eu ia virar jogral demais, botar 5 ou 6. Aí, acho que é isso. O Elias tem alguma coisa? Não, só para... Desculpa, já que tem... A Patrícia está com não sei se ali é uma pergunta ou se é só um aplausozinho ali. Não sei como é que funciona. É só... Era um aplauso. Só para dar os parabéns pelo evento. Parabéns a todo mundo aí pela disponibilidade. Acho que tem muita gente que não vai conseguir assistir depois mesmo, mas a gente está feliz de poder participar, tá? É só isso. Viu, Patrícia? A gente vai Eu entrar em gostaria de contato com agradecer pela vocês. oportunidade. Obrigada, Natália. Obrigada, Elias. E também me desculpar pelo problema na internet, mas faz parte. E é isso, obrigada. Queria agradecer também a oportunidade, né? Acho que é sempre importante, né? A gente está compartilhando um pouco, né, do que a gente sabe, também aprendendo junto com os outros, né? Eu acho que... E é isso, né? Agradecer a todos, né? Especialmente no momento da apresentação, a Natália aí, que permitiu, né? Fez toda essa mobilização, a Marcela, ao Everton, a Jaqueline, e só enfatizando o que Everton falou, que essa apresentação ela é fruto de várias conversas e várias reuniões que a gente tem tendo com o nosso grupo aqui da UFPR, dos mapeadores livres já há um tempo, então acho que é tudo motivado pela colaboração de todos. Então, basicamente isso. E é interessante ver também como uma interação, né, entre... aí tem a Patrícia, representante do 2º Comitê Brasileiro do IFMappers, vocês sendo os primeiros, esperamos que mais universidades se interessem em se juntar à rede, e é como abrir esse espaço também para interagir, para trocar experiências. A ideia é deixar também aberto esse canal para quem quiser aprender uma ferramenta nova, possa deixar a dica, olha só, por que vocês não organizam tal ferramenta, ou tal discussão, tal tema, certo? Para a gente começar a
quem sabe daqui para o futuro criar como um espaço sistemático, periódico de reunião da parte de língua portuguesa do Youth Mappers. Então tá, muito obrigada a todos pela participação. De verdade, que tenham uma feliz noite. E Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.